Olá, pessoal! Está no ar mais um programa Palavra Pastoral e está conosco hoje o nosso querido pastor Estênio, o nosso líder de homens da Igreja Batista Central. Pastor Estênio hoje é ministro, né? De um ministério novo, é o nosso bebê mais novo, um ministério que nasceu há pouco tempo aqui na igreja, mas que tem abençoado de uma forma tremenda, né, os nossos varões. E o pastor Estênio vai falar um pouco sobre o Ministério Homens Valorosos. Seja muito bem-vindo à nossa sala de bate-papo, é um prazer tê-lo aqui. Amém. Prazer é todo meu. Eu creio que esse momento aqui é muito importante para trazer informação para as pessoas, para que elas entendam não só o que é o Ministério de Homens, mas como ele funciona, a importância para a igreja. E é uma bênção estar aqui, porque cremos que a informação ela vai ajudar no entendimento da importância para a vida da igreja e para cada homem, para cada família desse ministério Homens Valorosos. Amém. Primeiro vamos começar falando sobre isso mesmo. Eu queria que o senhor falasse para o nosso público como surgiu esse nome, Homens Valorosos. Homens Valorosos surgiu logo quando recebeu o convite, que o pastor perguntou assim, olha, vamos ter um trabalho de homens. A propósito, a ideia surgiu no coração dele. Né? E ele disse assim, queria lhe convidar para você ficar à frente. Então eu aceitei ajudar esse trabalho e perguntei ao Senhor o nome que seria para o trabalho, porque o nome vai estar atrelado à identidade do trabalho. E quando, orando, eu perguntei ao Senhor qual a maior questão que precisa ser trabalhada na vida dos homens. E o Senhor colocou em meu coração valor. Porque se cobra muito do homem algo chamado sacerdócio, o exercício do sacerdócio. Mas eu pensei, como cobrar do homem que ele exerce sacerdócio se antes ele nem sabe o valor que ele tem? Né? Então, o Senhor ministrou e dentro deste tema, Homens Valorosos, o Senhor começou a ministrar o que deveria ser trabalho, mas o nome significa identidade. Tanto que no primeiro culto, o Senhor colocou no coração de fazer um adesivo, e fizemos o adesivo e colamos na entrada da igreja, no tórax de cada homem, chamamos os homens todos lá no púlpito, e ao colar aquele adesivo, estávamos dizendo para ele, hoje começa a restauração da valorização da tua vida. Então, veio daí, baseado no texto de Juízes 6, versículo 12, quando o anjo do Senhor chega para Gideão em um momento de muito complicado na vida de Gideão, desvalorizado, se escondendo, e o Senhor diz assim, o Senhor é contigo, homem valoroso. E esse é o texto que respalda o título Homens Valorosos. Lindo, muito lindo. Pastor, o senhor sempre foi uma pessoa muito envolvida, né, na obra do Senhor, bastante participativo, organizando eventos, organizando encontros, liderando célula. E assim, o senhor sempre deu suporte aos outros ministérios, especialmente na área do ensino. Assim, o senhor percebia, sentia no seu coração que havia uma lacuna, assim, uma necessidade de um trabalho específico com homens. Assim, percebendo ou não essa necessidade, o Senhor escolheu você para isso. Eu quero saber como foi como foi que o Senhor recebeu essa convocação do Senhor. Um dia conversando com o pastor Jades, ele falando sobre o ministério é um afunilar, as coisas vão acontecendo até que se afunilam. Quando a igreja abraçou a questão das células, naturalmente eu fui trabalhar com célula de homens. E desde 2000 até hoje, em 20 anos, as células aconteceram de homens ali, eu convivendo em célula nesses 20 anos, sem parar em um momento, apenas nas férias. Então o trabalho com homens foi algo que preencheu a minha vida, preencheu o meu coração. Eu criei muito amor por esse trabalho. E comecei a ver uma coisa que diziam muito e que eu vi que não era dessa forma, que trabalho com homens é difícil, não é. Basta a gente colocar o coração naquilo e deixar Deus fazer. Então começou o trabalho com homens, eu comecei a me envolver com esse trabalho, os acampamentos, muitos homens trabalhavam, eu comecei a perceber como é bom trabalhar junto com outros homens, como é bom estar envolvido nisso. Então a coisa foi acontecendo, a necessidade da igreja, a igreja crescendo, muitos homens. E, como eu disse, surgiu no coração do pastor, em um momento, o trabalho fazer um trabalho específico para os homens. E como eu sempre gostei de servir, os acampamentos é algo que eu tenho uma grande paixão. O trabalho com os homens, célula, para mim, eu posso dizer que o meu entendimento do evangelho foi muito acrescentado
nas células, o preparar os estudos, o conviver. Então, isso foi transcorrendo. E aconteceu o quê? Eu tinha um trabalho fora do reino, então, com o tempo, eu acabei me envolvendo tanto que tive que deixar uma parte do trabalho e me envolver com maior dedicação. Depois, a coisa aconteceu e hoje eu fico envolvido totalmente e hoje eu exerço o ministério totalmente no reino, dando suporte com os homens na área de restauração, nos gabinetes, etc, etc. Isso, pronto. O senhor já respondeu uma pergunta que eu faria mesmo. Hoje o senhor trabalha de forma integral na igreja, acompanha esses homens de perto, né, consolidando, atendendo em gabinetes, aconselhando, e assim, isso é um auxílio muito importante no Ministério de Pastor Jadson, porque não tem como o Pastor Jadson cuidar de tantos homens sozinhos, né? E assim, o senhor veio como essa ajuda mesmo, eu vejo uma necessidade da igreja. Isso foi muito importante mesmo. E como é hoje para o pastor Estênio viver mergulhado nesse chamado? Hoje, como o senhor falou, o senhor deixou tudo e hoje vive focado só nisso. Dedica todo o seu tempo à sua família, lógico, e ao seu ministério. Como é isso hoje, na sua cabeça? Foi algo natural, né? No início, eu trabalhava uma boa parte fora da minha vida profissional e servia aqui no reino. Com o tempo, em especial com o trabalho dos homens, uma das coisas que precisou fazer foi focar e pedir a Deus qual é a direção. Dentro dessa direção surgiu um trabalho novo, que foi o Acampamento Princípios, que foi o que veio para os homens. Então, esse trabalho novo, ele exigiu uma demanda maior de tempo, das atividades, de estar ali focando. Então, tudo isso acabou me envolvendo a tal ponto que, de uma forma muito natural e com muita convicção, eu acabei sendo envolvido 100% no trabalho com o reino. Os gabinetes, as visitas, as reuniões de células, os cultos, tudo isso a gente vai desenvolvendo de uma forma muito natural, é algo muito tremendo, muito tremendo. Não existiu dizer assim, eu abandonei algo, não foi nenhum tipo de sacrifício, até porque foi por convicção. E eu sou muito feliz no que eu faço, eu acredito no trabalho com os homens, tenho convicção disso, que há um potencial tremendo, por isso que o Senhor escolheu os homens como os líderes. Há um potencial tremendo na realização do trabalho dos homens valorosos. Okay. Trabalhando com homens, o que é hoje para o pastor Estênio mais desafiador? Olha, os desafios eu não posso dizer o mais, eu acho que os desafios são uma sequência. Hoje eu tenho um desafio, daqui a pouco aparece outro e assim vai. A sequência ela é interminável, porque são muitos desafios. Agora, quando começou o trabalho, claro, o desafio maior foi aquele inicial. Qual era o maior desafio? Por exemplo, eu comecei no meu trabalho e ouvi diversas coisas. Dentre as principais, olha, esse trabalho não vai dar certo, porque já começou diversas vezes e não deu certo. As igrejas é o grupo mais difícil de você trabalhar com os homens. Pensou em se fazer a reunião no templo, mas disseram assim, não faz no templo não, faz numa sala pequena, porque possa ser que os homens não venham. E diante de tantas coisas, de tantas palavras, fora as palavras que já se diziam sobre os homens, o homem não ora, o homem não gosta de ler a Bíblia, o homem não gosta de vir para os cultos, o homem não é espiritual e só as mulheres são, então são muitas palavras. Primeira coisa que Deus colocou no coração, delete essas palavras, anule. Quebre o paradigma. Quebre. O maior desafio foi quebrar toda essa estrutura espiritual, todas essas palavras que muitos creram. Daí o homem valoroso, quando ele descobre o valor que ele tem, ele começa a ter uma visão tão clara de quem é Deus na vida dele, que ele começa a ver o que são sofismas, as mentiras pregadas como verdade, ainda que tivessem instaladas na vida dos homens. Então, o maior desafio, no início, foi quebrar todas essas palavras. E o primeiro culto que realizamos, os pastores da igreja, nós ungimos os homens quebrando isso. E declaramos, somos homens valorosos e vamos tomar uma nova guinada na nossa vida. Então, esse foi o maior desafio agora. São vários, mas Deus ama tantos homens, sem desmerecer o amor pelas mulheres, que eu creio que os grandes objetivos do Senhor vão continuar se cumprindo. Amém. Eu gostaria que o senhor pontuasse, na visão do pastor Estênio, né? Na sua visão, qual é hoje a maior necessidade, a maior carência do homem atual? Eu poderia falar postura, sabe? Hoje
Eu acho que falta muita postura, até porque converso com esposas, lido com homens, e uma das maiores queixas é justamente essa, falta postura de homem, em todos os sentidos falando, nas responsabilidades, na postura como sacerdote, na palavra, etc, etc. Mas eu também creio que a postura ela é embasada nos princípios que são tomados na vida do homem. Então, quando o homem ele toma princípios para a sua vida, os princípios da palavra, isso alimenta a postura. Quando ele entende um princípio, ele transforma um princípio em uma atitude, a postura dele muda, não tem para onde correr. Quando o Gideão estava lá e o anjo chegou, o Senhor é contigo, homem valente, o Senhor começou a trabalhar a postura de Gideão, que começou a se esquivar, querer colocar uma postura de coitadinho, e ele não, é você, e foi trabalhando, até que ele se tornou aquilo. Então, os princípios de Deus trabalhando na vida dos homens mudam a postura dele. Por isso, o acampamento Princípios, onde se trabalha princípios de Deus, e é algo que eu acredito muito, porque não é embasado em coisas humanas, é embasado na palavra. Então, a maior carência é a postura que o homem adquire baseada nos seus princípios. Vou dar um exemplo, como a postura faz diferença. Nós temos na política hoje pessoas que elas são investigadas. Existe uma estrutura tão grande para se investigar um homem para descobrir uma verdade ou uma mentira. Se o homem tivesse o princípio de sempre dizer a verdade, não precisaria ninguém investigar. Você fez isso? Ele dizia, fiz. Acabou ali a investigação. Você fez isso? Não. Acabou ali a investigação. Então, quando o homem ele tem princípios tremendos, a postura dele é algo assim fantástico. Nós teríamos um mundo melhor. Nós teríamos uma sociedade melhor. Então, falta postura, porque faltam os princípios. E por isso temos trabalhado tantos princípios de Deus para que a postura ela venha de uma forma natural e nós tenhamos assim uma sociedade muito melhor, uma igreja melhor, pais melhores, filhos melhores, maridos melhores. Verdade. Nós estamos vivendo hoje um tempo muito complexo, onde a sociedade, na luta pela igualdade social, né, entre o homem e a mulher, tem ferido o sacerdócio. Eu queria que assim, o pastor Essênio falasse para nós assim, que muitas vezes, na maioria dos homens, a gente percebe que eles não têm noção, não têm visão a respeito da sua autoridade como sacerdote, do seu papel como sacerdote, à luz da Bíblia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? A Bíblia é muito clara. Lá em 1 Coríntios 11, versículo 3, a palavra do Senhor diz que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Para isso sair da letra e se tornar uma verdade na vida dos homens, isso tem que ser entendido e colocado em prática. Ela é uma verdade porque é um princípio bíblico. Mas se fala muito que a mulher tem tomado o lugar dos homens. Seria muito fácil para mim dizer assim, não, a mulher tem tomado e o homem ele tem sido prejudicado. Não. Se existe um lugar vazio, o lugar é meu, quem tem que sentar naquele lugar sou eu. Se existe alguém ocupando naquele lugar, é porque eu permiti que eu ocupasse. Então, o que falta no homem é justamente o entendimento do sacerdócio, o entendimento das suas funções, porque um sacerdote não é só aquele que vai oferecer sacrifício. Eu não vou oferecer sacrifício porque eu vou ser sacerdote. Não, o sacerdote ele conduzia o povo em um caminho de obediência a Deus. E nesse caminho de obediência a Deus eu tenho que cuidar da minha família, cuidar dos meus filhos, eu tenho que ensinar a palavra, eu tenho que amar a minha família, eu tenho que interceder, eu tenho que abençoar, eu tenho que ser um líder, eu tenho que ser aquele que vai à frente. Esse é o meu papel. Se eu não ocupo, alguém vai ocupar. A propósito, é o maior discurso de muitas mulheres dizendo assim, bem, não fez, alguém tinha que fazer, então eu fui lá e fiz. Claro, não justifica, mas é um argumento utilizado. Então, qual é a grande questão à luz da Bíblia? O homem ele precisa ocupar o lugar dele. Para isso, ele vai entender o valor que ele tem como filho, como homem, como sacerdote, ele vai ocupar de uma forma natural. E as coisas deixarão de ter tantos conflitos como nós vemos ainda hoje por conta dessa questão. Até porque ocupar o papel de sacerdócio é uma coisa que nós ouvimos há muito tempo na igreja. São diversas pregações. Então, a questão não está em se ouvir, se está em pegar o que se ouviu e transformar numa prática e ocupar as posições que devemos ocupar. É uma realidade. Verdade. Hoje a igreja realiza um culto, né, só para homens,
inclusive com temas que eu acho assim muito interessantes. Vocês às vezes se reúnem e vão para o monte, né, os homens orar, que eu acho uma iniciativa muito, muito linda. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o culto, como funciona, para que até quem nunca veio, né, nem sabe da existência do culto, se sinta convidado. Como é que funciona o trabalho dos homens? Ele trabalha em 5 pontos: palavra, oração, comunhão, serviço, palavra, oração, comunhão, palavra, oração, comunhão, serviço e a união de todos ali. Então, quando nós trabalhamos em cima desses pontos, nós trazemos o homem para um envolvimento não só com a igreja, mas com outros homens. Quando fazemos uma reunião, não é só ali, o homem não só vai ouvir palavra, mas ele vai trabalhar a comunhão, ele vai trabalhar a vida de oração, ele vai trabalhar o serviço dele, porque ele vai servir. E ele vai ter também um momento de adoração, que é o que nós fazemos aqui, dias de sábados consecutivos, né? Nós avisamos quando os homens se reúnem para orar. Como nós pedimos a direção para tudo isso? Em oração. O pilar do trabalho dos homens é a oração. Na oração nós pedimos: Senhor, o que o Senhor quer? É o maior trabalho. Quando a reunião é realizada, o maior trabalho não foi organizar a reunião, mas foi receber do Senhor a convicção do que seria trabalhado ali. Aí você citou a questão do monte. Eu achei interessante a sua pergunta, porque o monte é um tempo de oração. Poderia ser feito aqui, sim, como nós fazemos. Sexta-feira de manhã tem oração. Mas a ida para o monte, existe algo envolvido. Quando o Senhor, lá no monte, um dia que estávamos lá, o Senhor colocou no coração a oração aqui, ele também consolidou a importância, porque nos reunimos na igreja, juntamos 3 ou 4 irmãos em um automóvel, eles vão para o monte, né, e vão conversando até o monte, 3 ou 4 no automóvel, criando comunhão, sabendo o nome, conversando um pouco da sua vida. Lá eles adoram, lá eles oram, lá tem experiência com Deus, e quando voltam compartilhando as experiências do monte em comunhão. Então trabalhamos tudo isso. Lá você trabalha a adoração, a comunhão, você vê tudo ao mesmo tempo. Então tem sido assim algo muito tremendo. Agora, a base de tudo é a oração. Sem oração, a gente pode até fazer um evento, mas a gente não faz aquilo que o Senhor orientou para aquele momento. Então, a oração é agora. Verdade. Qual é hoje, assim, o que o senhor entende, qual é o maior objetivo desse ministério em relação ao mundo? Eu disse para você a questão da postura. O maior objetivo hoje é trabalhar princípios de Deus na vida dos homens, para que a partir daí eles criem uma postura diferenciada. O maior objetivo é um dia nós resgatarmos tudo aquilo que é importante da palavra, daquilo que vem de muitas famílias para a vida de cada homem. É um dia o filho de João chegar num local e dizer assim: olha, eu vim aqui comprar algo. E eu perguntar: você é filho de quem? De João. Pode levar. Você quer levar? Pode levar o que você quiser aqui, porque João é um homem que só tem uma palavra. Então nós entendemos que isso é algo que vai ser tremendo, porque quando for resgatado isso, nós teremos uma sociedade melhor. Nós vemos pessoas que dizem assim: eu quero dar para o meu filho aquilo que eu não tive. E eu fico fazendo as contas, se 3 ou 4 gerações que já se passaram, e todo mundo pensa nisso, dessem o melhor para a vida dos seus filhos daquilo que não teve, hoje nós teremos um mundo fantástico. A grande questão é que as pessoas pensam em dar o melhor baseado em questões materiais. Eu não tive uma condição de uma escola boa, não tive um carro bom, então pensam no que é material, dar uma faculdade melhor, mas esquece o que é mais importante, princípios que são passados de geração a geração. Então, um dos grandes objetivos para o mundo é deixar um mundo melhor, homens com bases cristãs para fazer diferença nesse mundo. Então, esse é um dos objetivos. Muito bom, homens que não deixem apenas uma herança, mas deixem um legado, né? Exatamente. Muito bom. Pastor Estênio, a Bíblia diz que a mulher ela foi criada para ser ajudadora do homem. Isso, infelizmente, não acontece muitas vezes assim. Mas eu queria saber qual é, né, dentro desse contexto, dessa proposta de restauração da autoridade sacerdotal, do valor do sacerdócio, qual é a importância do papel da mulher nesse projeto?
no processo. Como eu disse a você, o papel do sacerdote ele tem que ser executado. Se existe alguém ocupando um espaço, é porque aquele espaço foi deixado vazio. Então é um papel, por isso que estamos despertando o homem para o exercício desse sacerdócio. Inclusive, o trabalho dos homens tem uma ferramenta muito boa na vida da igreja, que é o Homem ao Máximo. Um curso assim muito fantástico. Nosso irmão Josué é o responsável por este curso, dá um apoio muito grande no trabalho dos homens valorosos, porque ele trabalha excelentes princípios em grupos pequenos. Os cursos são dados cada semestre. É bênção, aconselho todos os homens também a fazerem esse curso. É uma ferramenta fantástica. Então, quando você vê o homem sendo trabalhado, em algum momento ele vai começar a exercer o sacerdócio. E nós cremos nisso, porque nós confiamos no propósito de Deus na vida de cada homem da igreja. Agora, a mulher, a Bíblia diz que a mulher ela tem que ser sábia. Por isso também o nome Mulheres Sábias, que é um trabalho muito abençoado sob a liderança de pastora Dora Neide, que tem trabalhado isso na vida das mulheres. Como essas mulheres podem ajudar? Eu vou falar de uma forma muito prática. Se você perguntar a cada esposa, muitas delas vão elencar diversas dificuldades na vida dos seus esposos, diversas carências, diversos procedimentos que realmente para o lar não são benéficos. Eu entendo isso, mas eu entendo também que uma mulher sábia, ela tem um poder muito tremendo nos seus lábios. Primeiro, orar, interceder. E segundo é usar os lábios como a Bíblia diz. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza come do seu fruto. Então, muitas vezes o que se observa é apenas a mulheres evidenciando muitos defeitos de homens. Não é que ela não possa chegar e deve chegar para pedir ajuda de quem é de direito, pedir ajuda, olha, meu esposo precisa de ajuda assim. Não tem problema, deve ser feito. Mas a gente observa em diversos momentos só colocando muitas coisas negativas, em especial dentro dos lares. Você é isso, você é aquilo, e isso assim. Não. Vamos usar com muita sabedoria, mais intercessão e mais palavra de bênção. Não tem coisa que um homem mais goste de ser valorizado. A valorização de um homem, nesse processo de homens valorosos, é algo muito tremendo. Um homem que sai de casa com uma esposa que diz, Deus abençoe seu dia. Você é um esposo abençoado. O que você vai fazer hoje, Deus vai abençoar e você vai trazer os recursos para a nossa família. É tremendo quando existe uma ajudadora, como está na palavra. Ela não vai deixar de ver os defeitos, deixar de ver todas as suas carências, mas ela vai, sobretudo, abençoar. E, sobretudo, ser a principal intercessora dele. Então, dentro desse papel, as mulheres elas continuem intercedendo e abençoando. Porque creio, Deus ele muda as pessoas, Deus ele transforma, Deus ele opera coisas grandiosas. Nós veremos uma geração de homens que serão espelhos para uma grande sociedade que está aí fora. Você diz que olha assim, aquele homem é um homem valoroso. Ele é uma referência como homem, como filho, como pai, mas principalmente como servo de Deus, um homem que honra a sua palavra, um homem que honra os princípios da palavra. Então, a mulher sábia, ela crê nisso e ela profetiza. Meu marido não é isso, não é aquilo, mas ele será uma bênção. Isso tem que ser muito mais evidente do que aquelas coisas que são elencadas de forma negativa. Ok. Inclusive, eu já vi muitas situações onde as mulheres, por muito tempo, clamavam pelos seus maridos, o esposo não queria nada com Jesus, não queria compromisso com nada, e a mulher estava ali o tempo todo clamando, e um dia o cara toma uma decisão, toma uma postura, e depois o cara fica tão focado, tão mergulhado, tão comprometido com a igreja, que a mulher começa a criar, meu marido agora não quer outra vida, meu marido agora quer viver na igreja. Então isso também é uma coisa que acontece muito e é falta de sabedoria, né? Claro que o homem tem que ter equilíbrio até nas atividades que ele participa, mas a mulher deve ser um motivo de alegria para ela, o homem estar envolvido com as coisas do reino, com muita prudência, muita sabedoria, não deixando nunca de dar a sua assistência dentro de casa, o seu tempo dentro de casa, porque não adianta o homem aprender a ser sacerdote aqui e não designar tempo para exercer o sacerdócio dentro de casa também. Não é? Verdade. Bom, está chegando o final do nosso bate-papo. Pena que acabou, passou tão rápido. Foi tão bom que eu nem percebi o tempo passar.
Mas eu queria que o pastor Estênio deixasse uma mensagem, né? Para os nossos telespectadores, aqueles que estão em casa nos assistindo agora. E eu queria que o senhor falasse sobre o valor do sacerdócio. Vou me dirigir agora aos homens valorosos a respeito desta palavra sacerdócio. Eu creio assim de uma forma muito real, tenho muita convicção de que o homem, quando começa a perceber o valor dele como filho de Deus, como homem, como pai de família, como aquele que Deus escolheu para ser o líder, o sacerdócio se torna uma coisa natural para ser exercida. O sacerdócio ele não é uma opção para a vida do homem, ele é uma necessidade. Não é uma obrigação, ele é uma coisa natural. Então, nós cremos piamente que nesta caminhada, na forma como você, homem, tem encarado o evangelho, na forma como a igreja tem passado isso para a sua vida, nós cremos que muitas coisas serão transformadas. Quero lhe dizer que se hoje você passa um momento de dificuldade, como muitos homens podem passar nas suas vidas, porque o homem, por ser muito calado, às vezes muitos não entendem o momento que ele está passando. Quero dizer que esse momento que talvez você passe hoje, ele não define quem você é. O que define quem você é o valor que você tem como líder e como filho de Deus. Eu acredito, você, homem valoroso, que tem muita coisa para você conquistar, que tem muitos territórios que o Senhor entregará em tuas mãos e você tomará posse dele. E creio que um grande legado através da sua vida e da vida de todos os homens está sendo deixado, não só para a vida da igreja, mas para uma sociedade que lembrará de cada um de nós como homens de referência na vida desta cidade e na vida desse estado, desse país, quem sabe muito mais longe, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe. Espero que esse momento tenha sido esclarecedor e naquilo que não houve o esclarecimento de forma total, estaremos aqui na igreja à disposição para estar compartilhando e recebendo ideias novas em nome de Jesus. É isso aí. Muito obrigada, pastor Estênio. Foi um prazer tê-lo aqui na nossa sala de bate-papo. Creio que teremos outras conversas, abordando outros assuntos. Lá na frente nós vamos marcar, sim. Foi muito bom estar contigo hoje, viu? E eu quero agradecer você, né, que esteve conosco, que está aí ligado, nos assistindo, e convidar você a acompanhar nossas programações, sempre lá no Instagram, Batista Central Feira, né? E pelo YouTube, TV IBC, tem muita coisa boa para você acessar aí na nossa TV IBC, trabalho do Ministério de Comunicação. Um beijo no coração, até o próximo programa e fique com Deus, tá bom? Tchauzinho.